Boa tarde a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos na santa celebração da Paixão do Senhor. Sexta-feira Santa, já dentro do tríduo pascal. Ontem nós iniciamos a Santa Missa da Ceia do Senhor, quando Jesus foi celebrar a Páscoa com os seus amigos. Fizemos a Santa Missa da Ceia do Senhor, fizemos memória da Eucaristia, da instituição do sacerdócio, do serviço. E depois, então, nós não encerramos a missa, porque, na verdade, é uma única celebração. O tríduo pascal se apresenta na forma litúrgica como uma única celebração. Terminamos com o desnudamento do altar e também com a vigília, fazendo a memória de Jesus no Getsêmani. Hoje a igreja inicia a solene liturgia da adoração do Santo Lenho da Cruz, celebração da Paixão do Senhor. E que, na verdade, inicia em absoluto silêncio, sem música, com profundo respeito e veneração ao sagrado madeiro que hoje a igreja inteira adora, venera e adora o sagrado madeiro, que é o locus teológico por excelência, o lugar teológico por excelência, de onde a igreja se alegra, porque é do madeiro sagrado onde se alcança a vitória e a ressurreição. Por isso, então, hoje adoraremos o sagrado lenho, e nessa celebração nós temos três partes importantes. A primeira delas é a liturgia da palavra. A segunda é a oração, é a adoração do sagrado lenho. E a terceira é a comunhão eucarística. E assim encerraremos depois essa celebração também sem a bênção, porque ela continua até o grande anúncio da Páscoa do Senhor, que é amanhã, na celebração da vigília às 20 horas. Aquilo que começamos ontem, terminaremos na forma litúrgica somente amanhã, proclamando assim a ressurreição do Senhor. Por isso, então, nós estamos para iniciar então essa santa celebração. Convide aí os vossos amigos, podem se preparando, divulguem aí, compartilhem o nosso link, a fim de que mais pessoas possam também participar da santa celebração. Como ambientação litúrgica dentro da própria residência, da própria casa, podem ter a mesinha com a toalha branca e a imagem do crucificado, Jesus pregado na cruz, e também uma vela acesa. Então, mais um instante, nós iniciaremos a nossa santa celebração da Paixão do Senhor.
Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo a sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir o êxito da vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu
vós, minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o seu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àqueles que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido
por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem?
Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe perguntou: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniram. Nada faleis às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostre-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentai contra este homem? Eles responderam: Se não Fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam:
Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados.
Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, reverendíssimos Padre Luiz e Diácono Marcelo, hoje nós celebramos a Paixão do Senhor, momento em que a Igreja traz, na forma ritual, aquele dia memorável que marcou a vida da humanidade, que na verdade sinaliza uma intervenção da parte de nosso Deus na obra criada.
o momento em que Deus se faz homem para ensinar à sua criatura, a obras de suas mãos, o caminho de retorno à casa do Pai. Aquilo que a igreja anuncia em todo o ano litúrgico, na verdade, ela é todo o anúncio que a igreja faz, na verdade, parte desse único anúncio, parte dessa memória que nós celebramos no Tríduo Pascal. Porque a paixão de Cristo e sua morte e ressurreição é a fonte de todas as outras celebrações que a igreja faz durante todo o ano. Ela é o centro da vida da igreja. Ela é o núcleo de todas as celebrações da igreja. Porque, na verdade, durante todas as missas esparramadas no mundo inteiro, de todos os horários, o que nós celebramos é essa memória que nós hoje fazemos neste Tríduo Pascal da ceia do Senhor, da sua paixão, morte e ressurreição. Em todas as missas, todos os dias, celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E hoje, então, a igreja coloca em evidência o mistério da morte do Senhor, ele que morre na cruz. Durante as narrativas de toda essa quaresma, nós vimos os grandes feitos e o poder que os homens experimentaram das mãos, da boca, dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, que andou fazendo bem, curando, anunciando, mostrando com o poder da sua voz e do seu amor, mostrando o rosto de Deus no coração humano. E é justamente por este grande, dessa sua atitude de trazer presente no nosso meio aquilo que é o modo de ser dos céus, é que ele é conduzido à cruz. Sinalizado pela força do reino de Deus, implantando entre nós o reino de Deus. Interessante que na oração que nós celebramos no início, a liturgia diz mais ou menos assim, né? Que nós carregamos da natureza humana, carregamos uma imagem corrompida pela força da natureza. O nascimento das realidades deste mundo pela força da nossa natureza. E espera um novo nascimento. Um nascimento não conforme à semelhança à natureza, à nossa natureza, mas à natureza daquilo que é divino, a imagem divina, a imagem daquilo que é o reino de Deus e a sua justiça no âmbito celeste, na força do Espírito. E por isso, então, que se nós nos fiarmos a esta imagem, a essa natureza humana, realmente nós somos frágeis e fracos demais, e sempre sinaliza a força da corrupção do pecado, da corrupção da carne, da corrupção que é evidenciado, obviamente, a força da morte, fruto do pecado. No entanto, nós somos chamados a experimentarmos a força do Espírito, a sermos sinais da força do Espírito, renascidos da força do Espírito, a fim de que possamos em nossas ações, em nossa vida, sinalizar não aquilo que nós herdamos, ou aquilo que nós somos pela natureza, mas aquilo que nós podemos ser pela opção de vida, de associar a nossa vida e a nossa natureza pobre, humana, à graça de nosso Senhor, que é altamente espiritual. Altamente espiritual. Portanto, só podemos ser elevados à força da imagem e semelhança com Deus pela graça e o poder de Deus. Não por essa natureza frágil, e é justamente isso que nós de alguma forma hoje celebramos, que Cristo coloca em evidência
não é? Pela morte de cruz, a fragilidade humana. Ele que, sendo o dom da graça por excelência, o dom de Deus por excelência, ele então, sendo imagem para nós, sendo fonte de seguimento para nós, sendo ele, na verdade, sendo o nosso mestre, ele, na verdade, é sinal das realidades do Espírito para nós, se assim o mantivermos com ele. Por isso que, ao celebrarmos hoje a sua paixão, nós celebramos a sua morte de cruz. E morrer na cruz, na verdade, aparece como a mais elementar e radical da pobreza humana da nossa natureza. Morrer condenado por um crime que nem sequer cometeu. Que é mais fragilidade do que essa? Que é mais pobreza, que é mais realidade mais frágil do que essa? Perder essa vida sendo condenado por alguma coisa que você nem sequer cometeu. Atos completamente assim, que mostram a desfigura, a realidade corrompida da nossa natureza, da nossa força. No entanto, por isso que a morte de Cristo na cruz sinaliza a radicalidade da nossa fragilidade. Mas é também no próprio madeiro de Cristo, no próprio madeiro, na cruz, é que evidencia também a realidade mais profunda e mais existencial daquilo que é da força do Espírito. Porque ele, sabendo de que ele era inocente, tanto é que ouvimos com muita clareza no Santo Evangelho, né, na paixão, sabendo de que ele estava sendo até condenado à morte inocente, mas ele se coloca num projeto de obediência ao Pai, inclusive sendo capaz de assumir para si a força da morte, sem perder a confiança da parte do Senhor. A cruz, portanto, é esse elemento ou esse lugar, que eu já disse, teológico, onde a pobreza, a radicalidade da pobreza humana toca e vislumbra a radicalidade da profundeza divina da força do Espírito. Profundidade radical da natureza corrompida toca e ganha um novo vigor a partir daquilo que é divino, do amor divino. Assim, a cruz, o lugar onde a finitude da nossa pobreza toca a infinitude ou a eternidade da riqueza divina. A cruz é o lugar onde a pobreza e o sangue toca a força do Espírito e a riqueza da força do Espírito, que é eterno. A cruz é o lugar onde uma vida muito limitada, que se evidencia cada vez mais pela força da morte, toca uma vida eterna, ilimitada, que não é capaz de encontrar limites nenhum e toca totalmente uma realidade oposta àquilo que nós experimentamos neste mundo. É justamente na cruz que aquilo que é terreno toca aquilo que é celeste. Aquilo que é finito toca aquilo que é infinito. A cruz é o lugar onde a pobreza da nossa realidade toca a riqueza da realidade divina. A cruz é o lugar onde o homem encontra Deus, toca Deus, sem a qual somos incapazes de tocar a Deus, sem conhecer o mistério da cruz. Porque é no alto da cruz que nós vislumbramos a grandeza divina. E é isso que nós celebramos hoje, a morte de Cristo na cruz, por mim, por você, por nós, inocente pelos nossos pecados. E é importante também nós trazermos presente que nessa celebração, a igreja não celebra a missa em nenhum lugar, não é missa, é só uma celebração da paixão do Senhor. É o único dia no ano que não tem missa, é hoje. Ela é formada por aqueles 3 partes que eu já disse no início, que é a liturgia da palavra, que se conclui com as orações, a oração universal,
a adoração do Santo Lenho da Cruz, que é o lugar por excelência onde nós nos alegramos. Então, hoje também, quando a gente olha para a cruz, nós nos alegramos, porque é justamente na cruz que nós temos o potencial da força da ressurreição. É na cruz que Jesus vence o pecado e a morte. E nós nos alegramos, porque é na cruz que nós encontramos verdadeiramente a vida, né? Então, se conclui, portanto, a primeira parte, que é a liturgia da palavra, se conclui com a oração universal, depois a adoração do Santo Lenho da Cruz, do Sagrado Madeiro, e a terceira parte, então, é a Sagrada Comunhão. Portanto, não temos a consagração das espécies do pão e do vinho, justamente porque neste dia é o dia por excelência, onde Cristo se imola de uma vez por todas para nos salvar. Esse é o dia por excelência da memória da morte de Cristo na cruz. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados a adorar hoje a cruz de Cristo. E você que está em casa, você que tem aí do seu lado um crucifixo, não tenha medo de se aproximar do crucifixo, de abraçar a cruz de Cristo, assim como o próprio Cristo abraçou a cruz, carregou a cruz. E assim a gente pode ter certeza também que quando nós estivermos tão cansados a ponto de que não soubermos mais onde encontrar forças para carregar a cruz do dia a dia, que são tantas aparentemente, podem ter certeza, Cristo, que é o nosso mestre, há de nos ajudar também nós a carregarmos a nossa cruz. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. É a ele que nós servimos, é a ele que nós seguimos, é a ele que nós nos espelhamos, é a ele que nós procuramos imitar dia e noite, tendo em nossa vida, em nosso coração, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Por isso, não percamos as esperanças. Na cruz é o lugar, a cruz é o lugar onde se toca, onde a vida, a morte, toca infinitamente a força da vida. Redobremos as nossas esperanças, confiemos em Deus sempre e nos aproximemos de nosso Senhor no caminho do Calvário para podermos gozar as alegrias da ressurreição. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos apresentar então as nossas preces ao Senhor com a assim chamada a oração universal. O diácono então vai fazer o anúncio de cada prece e nós vamos, depois de um breve silêncio, rezar universalmente por todas as realidades, juntamente com a Santa Igreja, pedindo por todos, neste dia em que a Igreja celebra a paixão de nosso Senhor. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor.
Levantemo-nos pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com o amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos pelo clero e pelos bispos, pelos leigos. Oremos pelo nosso bispo Moacir, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito Santo todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais a vossa igreja, tornai fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, nascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que unis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade
una os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis de vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das vossas boas obras, daqueles que creem em vós, tenha a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e o Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade para aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados. Dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos doentes, pelos defuntos e pelos que sofrem por alguma perda. Oremos pelos irmãos e irmãs infectados pelo vírus Covid-19. Pelos irmãos e irmãs que faleceram em virtude deste vírus. Pelos irmãos e irmãs que sofrem pela perda de seus entes queridos nesta pandemia. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, fonte da vida e princípio do bem viver, vinde em socorro dos doentes do coronavírus. Concedei o descanso eterno aos que morreram, vitimados por esta enfermidade. Consolai os que sentem o coração dolorido pela perda de os entes queridos e libertai a humanidade desta pandemia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. E agora então, chegou o momento da segunda parte desta santa celebração, em que nós apresentaremos o santo madeiro, o crucifixo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Cruz, para adoração dos fiéis. Acompanhemos o rito da apresentação da Santa Cruz do Senhor.
da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Da Santa Cruz, árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Você que está em casa, também que tem um crucifixo junto com vocês na celebração, podem também adorar o Sagrado Madeiro, abraçando o vosso crucifixo e também beijando o vosso crucifixo em casa. Enquanto isso, a equipe de canto vai fazer mais uma música e a família pode, neste momento, no próprio lar, adorar o Sagrado Madeiro nas próprias casas. Cantemos. É o madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival.
celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção, do próprio lenho da morte, Deus fez nascer redenção. E agora então, depois de termos adorado o Sagrado Madeiro, nós vamos nos preparar para a Sagrada Comunhão. Com o canto, nós vamos preparar a mesa eucarística. Viverá na solidão, mas se acaso ele morrer, muito fruto há de dar. De trigo não morrer, viverá na solidão, mas se acaso ele morrer, muito fruto há de dar. Se alguém me quer servir, venha logo atrás de mim. Onde quer que eu esteja, estará também meu servo e meu Pai o honrará. Se o grão de trigo não morrer, viverá na solidão, mas se acaso ele morrer, muito fruto há de dar. Caríssimos irmãos e irmãs, temos diante de nós nosso Senhor Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento. Por isso, juntamente com a Santa Igreja, juntamente com vocês, nos lares, nós vamos rezar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Nossas ofensas. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o sangue que vou receber não se torne causa de juízo de condenação, mas por vossa bondade seja sustento, remédio, saúde para a minha vida. Felizes somos nós, os convidados para participarmos do banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Meu rei e meu bom pastor, eu te amo, sou louco de amor por ti. Meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia. E assim nós estamos encerrando a celebração da paixão do Senhor. Lembro que o nosso santuário vai ficar com as portas abertas e a imagem do Senhor morto até às 20 horas aqui no nosso santuário, para aqueles que quiserem vir até aqui e fazer a sua oração pessoal, a sua oração individual. Amanhã, sábado da Aleluia, a solene vigília pascal, nós a celebraremos às 20 horas. Pedimos para que vocês preparem um ambiente dentro de casa, com um altarzinho com a toalha branca, com o
Cristo crucificado, também com o minicírio pascal, que vocês vão acender, nós vamos acender o círio grande aqui na igreja, e vocês vão acender aí nas vossas casas os minicírios. Iniciaremos com a igreja escura e vocês também com a residência ou com o ambiente celebrativo escuro, no escuro. Vamos acender os círios pascais e vamos proclamar solenemente a Páscoa do Senhor. E celebraremos assim a solene vigília de Páscoa, a mãe de todas as vigílias e celebrações da Santa Igreja. E no domingo de Páscoa, às 9 horas da manhã, também celebraremos a missa da ressurreição do Senhor. Para isso, então, prepare um ambiente também dentro de casa, com a mesinha, toalhinha branca, a água para nós, o crucificado, né, Jesus Cristo crucificado, o círio pascal que nós acendemos no sábado, e também um vaso de flor, celebrando aí, sinalizando a força da vida, da exuberância da vida. No sábado santo também deixa uma água, porque nós faremos a renovação dos nossos compromissos batismais, tá bom? E assim nós vamos concluindo o solene tríduo pascal deste ano de 2020, diferente de tudo aquilo que nós já vivemos e experimentamos. Mas com certeza, os propósitos de Deus, nós realmente são insondáveis. Deus nos prepara e nos conduz para realidades ou profundezas ainda maiores, para nós avançarmos ainda mais na nossa vida, na pastoral e no anúncio do encontro com Cristo. Que Deus nos capacite para respondermos às exigências do tempo. Então nós vamos encerrando a nossa celebração da paixão do Senhor com a oração sobre o povo. Oração sobre o povo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que agora acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.